Então, a nossa aula de hoje, nós vamos retomar a matéria ou assunto da aula passada, que é exatamente relativo à organização administrativa do Estado. Lembre-se que na aula passada eu comecei a falar para vocês a respeito dessa organização administrativa, onde o Estado, dentro do seu, dentro do seu território, ele é a maior instituição existente. Por quê? Porque, teoricamente, ele tem que gerar a comunidade e gerenciar a comunidade, e nessa direção da comunidade, nessa engenharia de conseguir efetivamente proporcionar ou tentar proporcionar, pelo menos a maioria do seu povo, as condições necessárias para viver, então ele precisa de uma estrutura gigantesca. E começamos a falar um pouquinho sobre o Estado unitário, que é o modelo, na maioria dos países, dos nossos estudantes aqui, que estão aqui cursando a Unilab, como também nós falamos a situação brasileira, que pela sua extensão territorial, ele, na verdade, vai dispor de várias estruturas. Então, as várias estruturas existentes para ajudar, para auxiliar o governo brasileiro a gerenciar a sua comunidade, a gerenciar o povo brasileiro, então, por essa situação, nós temos duas estruturas, né? Como eu já tinha falado para vocês, a administração direta e a administração indireta. Sendo que, na aula passada, nós nos dedicamos a estudar a administração direta, onde a administração direta ela vai estar centrada no fenômeno da desconcentração, onde você pode criar órgãos, mas esses órgãos eles não possuem personalidade própria. E nós teremos a administração indireta, onde na administração indireta nós teremos exatamente o fenômeno da descentralização. E nesse fenômeno da descentralização, para você conseguir auxiliar o Estado na tarefa de conduzir a comunidade, de gerenciar, de dirigir a comunidade ou a sua sociedade, o seu povo, nós temos a criação de pessoas jurídicas que vão trabalhar em conjunto com o Estado. Então, por isso que o fenômeno que é utilizado é um outro fenômeno chamado de descentralização. Então, o fenômeno que marca a administração direta é a desconcentração, e o fenômeno que marca a administração indireta é o fenômeno da descentralização. Então, nós temos exatamente esses dois fenômenos acontecendo, principalmente no Brasil, que é um Estado federal, e é gigantesco. Então, dentro dessa perspectiva, nós percebemos que na descentralização, que é exatamente o foco da nossa aula de hoje, obrigatoriamente cria-se novas entidades, ou entidades autônomas. E o que quer dizer você criar entidades autônomas? Nós queremos dizer que essas entidades, elas terão personalidade jurídica. Ou seja, elas serão novas pessoas jurídicas. O que quer dizer que elas vão ter direitos, deveres e patrimônio próprios. Ou seja, a personalidade delas vai ser uma personalidade distinta da personalidade das esferas governamentais ou dos entes políticos. Essa que é a grande distinção que nós temos. Dentro dessa perspectiva, a descentralização, nós vamos ter, inicialmente, o governo brasileiro, ele testou 4 entidades ou 4 pessoas jurídicas que compunham essa administração indireta. Isso lá no início, lá na década de 60, no finalzinho da década de 60, onde seriam as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Claro que daquela época para cá já vão mais de 50 anos. E nesses 50 anos, a concepção de administração pública
ela evoluiu. E nessa evolução foram surgindo outras entidades, foram surgindo outras estruturas que nós também vamos estudar no decorrer dessa aula. Então, mas o que é que nós queríamos aqui também deixar registrado? É que a autarquia, essas 4 iniciais, autarquias, fundações públicas, sociedade e economia mista e as empresas públicas, dessas 4, aquela que tem uma atenção especial são as autarquias. Por quê? Porque a sua estrutura ela é muito parecida com a que mais se aproxima da estrutura das pessoas jurídicas de direito público interno ou dos entes políticos. Então, por isso que a autarquia ela vai ter muitas vezes um tratamento diferenciado em relação às demais. Então, nós dizemos que na criação, a autarquia ela é criada por lei, ou seja, tem que ser feita uma lei onde dentro dessa lei, obrigatoriamente, vai tratar dessa nova autarquia que vai ser criada. Já as demais, principalmente as entidades privadas, ou seja, a sociedade e a economia mista, e as empresas públicas, a sua criação é autorizada por lei. Qual é a diferença? Onde a autarquia ela é criada por lei e, no caso, principalmente as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas têm a sua criação autorizada por lei. Porque essas pessoas jurídicas, as demais, né, sociedade de economia mista e empresas públicas, como elas vão ser pessoas jurídicas de direito privado e principalmente vão atuar na área privada, então elas têm que ter uma formação de direito privado e não de direito público. Então, por isso que a lei autoriza a sua criação, mas isso não quer dizer que elas foram criadas. Por quê? Porque as atividades normais de criação de uma pessoa privada têm que ser elaboradas. No caso, tem que ser feito o seu ato constitutivo e tem que ser registrado, e esse ato constitutivo dessas pessoas jurídicas deve ser registrado no órgão competente. Como nós vimos, ou nos cartórios ou nas juntas comerciais. Então, tem que ser feito esse procedimento auxiliar. Então, por isso que a lei, no caso delas, da sociedade de economia mista das empresas públicas, ela só autoriza a sua criação. Perceba que toda a administração direta, ela tem previsão na Constituição, lá no artigo 37, inciso 11, onde ela diz: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, daí você percebe exatamente que o artigo 37, inciso 19 da Constituição, ele estabelece a estruturação dessa administração indireta. E nessa administração indireta, ele já estabelece exatamente as 4 personalidades jurídicas principais, as 4 pessoas jurídicas principais: as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos, então, remontar à época da criação da administração direta, ou dessa ideia de implementação da administração indireta no Brasil. A ideia da administração indireta e esse começo da descentralização administrativa aqui no Brasil, ela decorre, como eu falei para vocês, do final da década de 67, mais especificamente, exatamente, da promulgação e publicação desse decreto-lei, o Decreto-Lei 200/67, 1967, onde, no seu artigo 5º, ele estabelece: para os fins desta lei, considera-se 1. Autarquia, o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Então, perceba, já naquela época, em 1967, já se entendia que em determinadas atividades da administração pública,
por isso que ele fala para executar atividades típicas da administração pública. A administração pública, ela não conseguiria sozinha desempenhar todas as suas atividades, ou toda a extensão das atividades que ela era encarregada. Então, por isso que, em determinadas situações, ela precisava criar exatamente essas pessoas jurídicas, que ela chama de serviços autônomos criados por lei. Mas a gente sabe que esse serviço autônomo criado por lei é uma pessoa jurídica, porque ele diz, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, que vão exatamente caracterizar um novo ser, uma nova pessoa jurídica. E por que você precisa disso? Exatamente para você melhorar a execução daquela atividade em um determinado local, claro, onde a autarquia ela vai ser criada. E, consequentemente, como ela tem essa nova personalidade jurídica, ela vai ter gestão administrativa e financeiras descentralizadas. Então, a autarquia, ela recebe a verba do governo, mas a forma como ela vai se organizar depende dela, e não do governo. O governo ele vai fiscalizar. Então, quando você atribui, é como se o Estado estivesse delegando aquele serviço àquela autarquia, a fim de que aquela autarquia ela execute aquele serviço que foi delegado pelo Estado da melhor maneira possível, ou seja, de uma maneira mais eficiente. A visão do surgimento da autarquia é exatamente isso, é que o serviço ele seja executado com maior grau de eficiência. Ao lado das autarquias, nós temos as fundações públicas, onde existe uma diferenciação. Por quê? A fundação pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Então, você já vê que a fundação pública, ela também vai ser uma pessoa jurídica, porque ela tem uma personalidade jurídica. Um diferencial, por que essa fundação é pública, né? Já diz aí, sem fins lucrativos, ou seja, ela não vai ser igual às entidades privadas. Criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. E aqui ele diz, né, como é que se cria autorização legislativa e diferencia a atividade da fundação pública das outras entidades dentro da administração, ou seja, dos órgãos e das outras entidades de direito público. E aí prescreve, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Então você percebe de novo, a fundação pública, ela também vai executar atividades, mas essas atividades têm que ser diferenciadas em relação aos órgãos e às outras entidades de direito público. Ela também vai receber verba do Estado, mas ela também vai ser autônoma, ou seja, ela pode gerenciar a si mesma. E ela vai ser custeada tanto por verbas da União como de outras fontes. Isso daqui são para as nações públicas da União. A dos estados vão ser mantidas pelos respectivos Estados membros. E a dos municípios vão ser custeadas pelos respectivos municípios, por conta do princípio da simetria. Aqui a gente pede que você atente o parágrafo 3º da lei, porque ele fala um pouquinho mais sobre a fundação pública, onde o parágrafo 3º desse artigo 5º, ele diz: as entidades de que trata o inciso 4 deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua Constituição no registro civil de pessoas jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Ou seja, ele manda que, quando a fundação pública ela for criada, seja feito o seu ato constitutivo e o ato constitutivo seja registrado em cartório, nesse registro civil de pessoas jurídicas. E a partir daí ela começa a funcionar. E na época, o tratamento da fundação pública seria diferente do tratamento das outras fundações existentes. Por quê? Porque você, na época, estava criando essas fundações públicas, mas também existiam fundações de direito privado. O mesmo artigo 5º, ele ainda vai tratar das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Em relação às empresas públicas, e aqui eu peço que você atente que realmente empresa pública, o segundo ele tem um acento circunflexo, né? É um E. Hoje em dia a grafia realmente está errada, mas na época ela estava correta. Lembrem-se que essa norma ela foi redigida em 1967.
Então, na verdade, não é um erro do professor. A gente só quis trazer exatamente a grafia de toda o enunciado da forma como ele realmente foi redigido à época. Tá certo? Não é um erro. Mas, continuando. Empresa pública. O que é que, em 1967, era uma empresa pública? Era uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Ou seja, ela vai ser uma pessoa jurídica, mas vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Ela não vai ser uma pessoa jurídica de direito público. E, como ela é uma nova pessoa jurídica, ela vai ter patrimônio próprio e capital. Agora, a empresa pública, quando ela está a nível federal, o capital, naquela época, né, o capital era exclusivo da União. Também deveria ser criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revertir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Então, a forma de empresa, ela podia ter qualquer uma das formas de empresa que o direito comercial ele tinha na época, ou que ele permitia na época, tá certo? Aqui eu queria fazer algumas. Aliás, como nós estamos falando, me permitam aqui, antes de falarmos um pouquinho sobre a, as pessoas jurídicas de direito privado, da administração indireta, ou as principais, eu queria falar um pouquinho para vocês, exatamente que vocês fizessem uma análise da história brasileira. Por quê? Se você perceber o empreendedorismo do Brasil, ou a iniciativa privada no Brasil, ela tem algumas características que são muito distintas das características de outros países capitalistas. Por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil, as características da iniciativa privada no Brasil, elas são diferentes das características da iniciativa privada de outros países. Pelo seguinte motivo, eu explico. Se você analisar os grandes empresários dos Estados Unidos, todos os grandes empresários dos Estados Unidos, eles tiveram seus altos e baixos. Então, tem grandes empresários que eles chegaram a falir 2, 3 vezes, para depois eles conseguirem êxito nos seus negócios. Você percebe que a intervenção do governo ela é muito pouca na área pública, perdão, na área privada. Então, o governo ele intervém somente em alguns momentos. E você pode perceber isso exatamente analisando as biografias, analisando os livros sobre a história americana, sobre a história da economia americana, onde como é que a América ela efetivamente conseguiu se fortalecer. Claro que a América ela teve um papel predominante por conta das grandes guerras mundiais que ocorreram na Europa, e a América, como estava situada a quilômetros de distância, ela pôde abastecer os países vitoriosos de tudo aquilo que eles necessitavam. Então, por isso que ela teve esses booms econômicos. Né? Ela soube aproveitar, não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação aos Estados Unidos da América do Norte. Mas o que eu queria que vocês percebessem é a forma de atuação da iniciativa privada nos Estados Unidos da América e no Brasil. E a relação que elas possuem, ou seja, que a iniciativa privada possui lá nos Estados Unidos da América do Norte, e a relação que a iniciativa privada possui com o Brasil. Por quê? Porque você vai ver que, exemplo, a indústria do aço nos Estados Unidos, ela surge no setor privado. E ela evolui no setor privado. Ou seja, o governo americano ele não precisou injetar dinheiro para isso. Foi exatamente o próprio setor privado que tratou de si mesmo. Na indústria, na ferrovia, a criação de ferrovias nos Estados Unidos
teve muita a participação do setor privado, da iniciativa privada. Então você vê que os grandes desenvolvimentos nos Estados Unidos foram proporcionados pelo próprio setor privado, né? Quando teve financiamento público foi muito pouco, mas não teve tanta interferência do setor público. Se você analisa essa situação em relação ao Brasil, você vai ver uma grande diferença. Por quê? Porque as ferrovias no Brasil só foram possíveis por quê? Porque foram financiadas pelo setor público. E depois elas foram parte explorada pelo setor público, parte seria explorada pelo setor privado. Se você analisar a parte de aço, o Brasil só trouxe o aço a partir da Companhia Siderúrgica Nacional, da criação da CSN. E a CSN era exatamente uma entidade, um ente da administração indireta do Estado, ou seja, foi o Estado que trouxe a siderurgia para o Brasil. Então, o que eu queria alertar a vocês é exatamente isso. Por quê? Porque existe uma ideia de que a iniciativa privada ela tem que proporcionar esses booms na economia, em novas tecnologias, então devem ser feitas pelo setor privado. Mas no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Nós verificamos muitas vezes a participação do setor público. Então, por isso que no Brasil nós tínhamos, né, a gente tem exatamente essa relação muito próxima das empresas públicas e da sociedade economista. Você pode ver aí, hoje em dia, as empresas de telecomunicações, né? Então, começa o setor público investir no setor de telecomunicações e depois essas telecomunicações elas são leiloadas, elas são vendidas à iniciativa privada. E aí tem aquela discussão, deveria ser vendido, não deveria ser vendido, evoluiu, não evoluiu, o serviço é prestado com qualidade, não é prestado com qualidade, mas o que eu quero mostrar a vocês é o histórico. Geralmente, a iniciativa privada brasileira, ela não faz o investimento necessário. Ela espera o Estado fazer o investimento necessário e depois ela se apossa. E depois ela se aproveita depois de que todo o investimento do Estado ele foi feito. O que eu queria na aula de hoje era exatamente que vocês começassem a pensar nisso que eu estou falando. E quem quiser fazer um contraponto, está aberto. Está aberto. Mas eu acredito, pelo histórico que eu vi, que eu estudei, existe exatamente esse contraponto. Então, a iniciativa privada no Brasil, ela é muito mal acostumada por essa relação que ela tem com o Estado. Ou seja, o Estado, geralmente, ou ele faz, ou ele financia as novas tecnologias, para que essas tecnologias elas sejam instaladas no nosso país, para depois a iniciativa privada tomar de conta. Isso daqui até mesmo, para quem quisesse depois evoluir, fazer um trabalho de conclusão de curso sobre esse assunto, seria muito interessante. Por quê? Porque você vê exatamente, as pessoas dizem, o mal aqui é sempre o Estado, o mal é sempre o Estado. Mas existe esta característica do nosso setor privado que é um grande mal para o Estado. Você pode ver os grandes escândalos de corrupção, sempre tem a participação de quem? Do setor privado. E o setor privado no Brasil, quem quiser provar o contrário, está aberto, né? Mas até o momento, o que nós conseguimos enxergar é que o setor privado ele está muito mal acostumado no nosso país. E depois disso que é o setor público que está cheio de erros, que tem isso, que tem aquilo outro. Só que eles esquecem que quando você aponta um dedo para alguém, você tem 3 apontando para você. Muitos desses grandes impérios, eles foram obtidos através de financiamento do Estado. Ou eles conseguiram comprar empresas estatais que foram financiadas, enfim. Em algum momento, a maioria, não digo todos, mas eu digo que a maioria, ele teve algum investimento ou algum favorecimento por parte do Estado. Aqui eu não estou dizendo que esse favorecimento é lícito ou ilícito, não. Estou dizendo que ele teve
algum favorecimento por parte do Estado. E isso facilitou que esses empresários eles tivessem condições de se desenvolver. Também não estou generalizando, mas o que eu estou colocando é que esse é um traço que você vai ver na história brasileira, que você vai constatar na história brasileira e que vai ser repetido por várias e várias vezes. Você pode ver que as grandes tecnologias, geralmente, elas são financiadas pelo governo, que muitas vezes ela financia e coloca esses tipos de pessoas jurídicas de direito privado, para depois, quando tiver consolidado, ou quando tiver bem estruturado, ela vai e vende para o setor privado. Isso eu não estou falando aqui para vocês me orgulhando disso, tá certo? De forma alguma. Mas eu estou exatamente colocando para vocês que vocês façam esse contraponto. Então, por isso que essas instituições, que essas entidades que são verificadas, que são encontradas na administração indireta, elas são tão encontradas elas são tão utilizadas no Brasil. É porque, infelizmente, o governo brasileiro, ele, no primeiro momento, ele teve que investir, teve que trazer essas tecnologias, então ele investiu, e depois a iniciativa privada aqui no Brasil, ela ficou mal acostumada. Tá certo? Alguém queria falar alguma coisa? Professor, Pois não. só fazendo aqui, né, um comentário, também um questionamento em função, né, mesmo a esse decreto-lei 2000 de 97, de 67, né? Porque assim, a gente quando vai ler assim, né, a disposição legal do decreto, ela, né, para alguns autores, por exemplo, eu tive a ler também aí o livro da doutora Di Pietro, né? Ela diz que esse decreto teve como marco, né, da organização da administração pública brasileira. Eu não sei se o professor concorda com essa ideia, tem algum comentário a tecer? Não, eu concordo com ela em relação a essa situação dele ser um marco na administração pública brasileira. A professora de Pietro, ela está certíssima. O que eu quero colocar para vocês, e principalmente para os meus alunos brasileiros, é que eles comecem a tentar entender o estado onde eles vivem. Onde as pessoas, muitas vezes, onde as pessoas, muitas vezes, elas criticam o Estado, mas elas criticam sem saber, sem conhecer a estrutura. Então, hoje em dia, principalmente o setor privado, está criticando muito o setor público brasileiro. Ah, o setor público brasileiro é engessado, é isso, é aquilo outro. Mas se você perceber os primórdios dessa organização aqui no Brasil, e você entender a estruturação do setor privado no Brasil, você vai ver que diversos setores da área privada aqui no Brasil, elas foram financiadas, e muito bem financiadas, pelo setor público. Agora fica fácil. Depois que você pega as coisas muito prontas, você desenvolver. Ótimo. Difícil é a pessoa que vai iniciar. Como um Barão de Mauá, que nós tivemos, e que infelizmente o governo brasileiro quebrou. O governo brasileiro da época de Mauá quebrou, porque se tivesse dado condições, o Barão de Mauá teria desenvolvido e muito o Estado brasileiro. Mas, por questões que a história hoje em dia está demonstrando, ele não teve essa oportunidade. Então, sem dúvida nenhuma, é aquela situação em que o Brasil precisava dos investimentos, e aí, se a iniciativa privada não fazia, o setor público tinha que fazer? Tinha. Ok. O que não pode fazer, o que não pode se deixar fazer em um determinado estado é que o setor privado ele sempre tem essa dependência, ou ele sempre se aproveite do setor público. Ou seja, onde o setor público investe, coloca o capital nacional lá dentro, e aí depois que a coisa é estruturada ou começa a funcionar, começa a dar lucro, aí se vende e dá de mão beijada para a iniciativa privada. Isso é que eu estou reclamando. E
assim, para os nossos alunos, eu falei isso daqui principalmente para gerar uma postura crítica e uma reflexão nos estudantes brasileiros. Mas isso nada impede aos nossos estudantes estrangeiros que eles também estudem a história do país de vocês. Veja o que vocês podem fazer. Você estudar essa situação brasileira, constatar essa situação brasileira, principalmente existem autores e trabalhos científicos que se esmeraram sobre esse assunto e verificar quais são os problemas, para que vocês depois possam estudar a sociedade de vocês e, em estudando os países de vocês, vocês verifiquem se vocês estão caminhando, trilhando o mesmo caminho ou se não estão trilhando. Porque se vocês estiverem trilhando o mesmo caminho, vocês já podem mudar o rumo. Vocês já podem resolver o problema antes que ele aconteça. A minha visão aqui é exatamente essa, é de trazer uma postura reflexiva, uma postura crítica, no sentido de dizer, olha, infelizmente esse modelo não está dando certo. Nós temos que consertar. Então tem que ser tomado medidas para consertar esse modelo que está errado. Você entendeu agora? Sim, professor, consegui perceber. E outra coisa, só que a gente quando, né, por exemplo, quando eu tive a fazer a leitura para entender essas medidas que foram tomadas para a época de qual presidente, aí não especificava aqui presidente, né? Pelo menos até durante a época de 66, eu acho que até 69. Eu não sei se o professor tem alguma informação em relação a isso, ou, tipo assim, alguém que teve, por exemplo, na linha da frente quando se começou a implementar essas leis ou esses decretos ou as medidas que foram aí dando essa mudada na administração pública brasileira. Pronto. Você vai ver esse decreto, se você entrar na página do Planalto e for lá na parte de legislação dos decretos, todo decreto, ao final, ele é assinado e você vai ter um nome em caixa alta e outros em maiúsculo e minúsculo. Esse nome em caixa alta era exatamente o chefe do executivo à época. Tá certo? Então você pode consultar no site do Planalto e ver quem era o chefe do executivo na época aí. Aqui era exatamente na época esse período aqui de 67 era exatamente o início do nosso período militar. Tá certo? Lembrando que ocorreu a instalação do regime em 64 e em 67 foi exatamente mais ou menos no período em que ocorreu a publicação da Constituição de 67. Tá certo? Ou seja, é exatamente quando se fez a transição de um ordenamento jurídico que era baseado na Constituição de 46 para a Constituição de 67. Ou seja, quando começou o regime militar, ele começou a se estruturar e nessa estruturação ele também fez essa reestruturação de toda a administração pública brasileira, incutindo ou fazendo uma remodelagem ou uma reestruturação de toda a administração pública brasileira, a começar pelo nível federal. Entendido? Entendido, professor. Muito obrigado. Nada. Bem, mas retornando aqui. Então, feita essa observação, que ela é bastante importante para você entender, só um instantezinho. Feita essa observação, bastante importante para você entender a história do Estado brasileiro e principalmente do relacionamento entre o setor público e o setor privado, que nem sempre é a melhor forma, é a melhor maneira, para que a gente consiga entender quais foram os erros do passado, para que a gente não repita no presente. Certo? Pois não, Manuel, pode falar. Sim, professor, obrigado. Visto, né, que aqui no Brasil, a maioria dos empreendedores, né, são empreendedores com necessidades, né, não por oportunidade. Será que, de certa forma, também não é uma das causas do porquê que o Estado, né, está mais a financiar essas organizações ou desenvolvimentos de iniciativa privada? E também quero saber, professor, como é que o professor vê, né, a análise, né, se o Estado
permite, né, que essas empresas, né, de organização privadas tenham a sua própria autonomia. Assim, tipo, temos o princípio da mão invisível, né, onde o Estado, por exemplo, só rege, né, aquele que são expressos para não estipular e deixa as organizações trabalharem entre si. Eu não entendi a sua indagação. Você está dizendo se o Estado brasileiro ele permite que a iniciativa privada ela possa trabalhar, possa se desenvolver, é isso? Sim, professor, nessa perspectiva, tipo, se deixa à vontade, né, a organização privada, né, trabalhar, né, por exemplo, o princípio da mão invisível, né, só fica aí ele a regir, que é para os preços não estipular, né, e deixar a organização privada crescer entre eles. E, de certa forma, também essa influência, né, de ter mais empregadores com necessidade não é a causa que faz com que eles fiquem a financiar esses projetos. Certo. A primeira situação que eu queria colocar para você é quando você faz uma análise histórica do Brasil, você vai perceber que o Brasil, nas suas constituições, geralmente entre os seus fundamentos, ele sempre adota um princípio que é o chamado princípio da livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? É exatamente dar essa liberdade, mas entendendo, né? Pós-Revolução Francesa, a liberdade que o Estado dá ao setor privado é uma liberdade que ela é vigiada. Por quê? Porque quando pós-Revolução Industrial, desculpe. Então, logo após a Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial aconteceu, e na época era o Estado liberal que era vigente, que é exatamente esse laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixe fazer, deixe passar, o Estado vai se preocupar somente com o setor público, o setor privado vai ficar na mão da iniciativa privada, exclusivamente, o Estado ele percebeu que o setor privado ele não tem freios. Então, se você deixar o setor privado completamente livre, ele vai agir de uma maneira que ele vai buscar o lucro a qualquer custo, e nesse lucro que ele busca a qualquer custo, ele não tem nenhum problema com os custos sociais, com os problemas sociais que vão ser gerados. Mas, então, a livre iniciativa, esse princípio da livre iniciativa, ele teve que ser remodelado, e por isso que a livre iniciativa, ela é fiscalizada. Por isso que você tem as agências fiscalizadoras, por isso que você tem os entes de fiscalização. Porque tanto o Estado ele tem que ser fiscalizado, mas também a iniciativa privada ela tem que ser fiscalizada nas suas atividades. Sendo que quem é encarregado de fazer essa fiscalização do setor privado é exatamente o setor público, através exatamente daquilo que nós estudamos, do chamado poder de polícia. Então, o Brasil, inclusive na Constituição de 88, logo nos seus 4 primeiros artigos, ele estabelece que um dos seus fundamentos é a livre iniciativa. Então, isso no Brasil ele é inegável. O Brasil ele adota o princípio da livre iniciativa e não tem nenhum problema em relação a isso. E eu não falei que o Brasil ele vai tomar esses negócios ou que o Brasil ele vai impedir a iniciativa privada. Se você entendeu de maneira equivocada. O que eu chamei a atenção é que o setor privado brasileiro ele é acostumado da dependência do Estado. Por quê? Para você montar um negócio, por exemplo, ferrovia, várias empresas privadas elas vieram instalar as ferrovias no Brasil, iriam explorar as ferrovias no Brasil. Mas quem pagou pelas ferrovias? Foi exatamente a empresa privada querendo investir ou foi o governo brasileiro? Foi o governo brasileiro. Nas telecomunicações, quem foi que montou toda a estrutura? Quem é que fez o investimento inicial? O governo brasileiro. Depois ele leiloou e as empresas de telecomunicações aproveitaram. Então, o que eu estou dizendo é a postura do governo brasileiro e a postura do setor privado, que muitas vezes se aproveita do setor público. Eu não estou dizendo todos os setores, claro, existem setores que são mais simples, mas setores ligados principalmente à infraestrutura, ao avanço tecnológico, geralmente o setor privado ele espera o setor público brasileiro fazer os investimentos, fazer a estruturação, para depois ele herdar ou então ele comprar bem baratinho financiado, para que ele pudesse lucrar. A crítica que eu estou fazendo é essa.
Veja bem, eu estou fazendo esta crítica. Eu não estou dizendo que não existe setor privado no Brasil. Existe, inclusive o Brasil, ele adota a livre iniciativa. Compreendido? Sim, compreendido. Pessoal, eu sugeriria, até quem depois tivesse condição de acessar, tem o canal History Channel, que ele fala, ele tem uma série que fala os gigantes da indústria, e eles mostram como as grandes indústrias nos Estados Unidos elas foram criadas. E também tem outra série chamada Os Gigantes do Brasil, que fala como os grandes empresários eles foram criados no Brasil. Você vai ver, não digo que todos os casos, mas no caso dos Estados Unidos, eles quase não tiveram financiamento do setor público. Já quando você vê o setor privado, eles cresceram, muitos deles, porque eles tiveram financiamento do setor público, ou tiveram alguma forma de favorecimento do setor público. Então você vê bem, eu não digo os seriados, mas quem não quiser ler os livros, pode assistir esses 2 seriados. E você já vai ter um indício, né? O ideal seria que vocês lessem realmente esses livros sobre história da economia americana, história da economia aqui do Brasil, para que você percebesse essa interação, onde muitos doutrinadores eles fazem essa postura crítica, eles fazem essa análise crítica. Conseguiram compreender agora? O Patrício acrescentou aqui, eu agradeço a sua participação, Patrício. E obrigado. O Decreto-Lei 200 de 1967, ele foi assinado pelo Marechal Humberto Castelo Branco, que ele exerceu a presidência logo no início do regime militar. Obrigado, Patrício, pela sua contribuição, viu? Mais alguma dúvida? Não? Então, agora sim. Feito esse alerta, ou seja, explicado por que essas pessoas jurídicas de direito privado que vão executar, principalmente atividades econômicas dentro da administração indireta, o porquê elas existem. Então, ela tem a ver exatamente com a formação do Estado brasileiro, com o histórico do Estado brasileiro e desse relacionamento que não é usual, na maioria dos países do mundo, entre o setor público e o setor privado. Né? Então, seria exatamente essa situação. Mas vamos voltar aqui ao foco da nossa disciplina, que agora vai ser exatamente estudar a administração indireta, e a gente entender um pouquinho como era a empresa pública na época, né? Onde você vê exatamente isso, que a empresa pública era uma entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado, ou seja, ela vai ser igual uma empresa comum. A diferença dela, ou deveria ser, né, é que o patrimônio, o capital dela vem exclusivamente da União. Ela, na época, ela era criada por lei e ela seria utilizada para a exploração da atividade econômica, que o governo, no caso o governo brasileiro, fosse levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Então, veja bem, é uma empresa, ou seja, é uma pessoa de direito privado que exerce atividade econômica. E aí você se pergunta, poxa, professor, mas isso daqui não deveria ser, se é uma empresa, é uma pessoa jurídica de direito privado, se exerce atividade econômica, não deveria ser uma empresa privada? Deveria. Concordo com você. Deveria. Mas, infelizmente, no Brasil, nem sempre o setor privado brasileiro, ele faz os investimentos necessários. Então, naqueles setores que o empresariado brasileiro ele temia fazer os investimentos, geralmente quem é que investe nesses setores? É o setor público. Aí, depois que os investimentos são feitos, depois que aquele determinado setor ele se torna consolidado no mercado, é que geralmente o setor privado ele vai começar a fazer concorrentes das empresas públicas, vai começar a criar concorrentes da empresa pública, ou então ele vai fazer pressão no setor público para exatamente ele venda aquele determinado setor, aquela determinada empresa, para que eles possam
se apossar. Você vai ver que isso daí acontece. Claro, não acontece em todos os casos, mas você vai ver isso daí acontecendo na maioria dos casos aqui no Brasil. Então, por isso que nós temos essa particularidade, que você não vai ver em todos os outros países espalhados pelo mundo. A questão, quando todo o patrimônio ele saísse do governo, era uma empresa pública. Quando a maior parte do patrimônio sai do governo e a outra parte vem da iniciativa privada, aí você vai criar as chamadas sociedades de economia mista. Então, por isso que a sociedade de economia mista ela tem um outro conceito, uma outra definição, né? E aí se coloca. A sociedade de economia mista seria uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, ou seja, também é uma empresa, né? Criada por lei para a exploração de atividade econômica. Olha aí, mais uma vez, criada, e hoje em dia só é autorizada a criação, né? Já evoluiu esse conceito. Mas também viria para a exploração de atividade econômica. A diferença da empresa é sob a forma da sociedade anônima, ou seja, enquanto que a empresa pública ela podia ter qualquer espécie societária, a sociedade de economia mista ela só podia ser através de sociedade anônima. Ela só podia ser através de sociedade anônima. E cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade da administração indireta. Ou seja, que grande parte do capital dessa sociedade economista vinha exatamente da administração pública e não do setor privado. Mas isso daqui já abre uma possibilidade, por quê? Porque enquanto a empresa pública, todo o patrimônio e todo o capital era exclusivo do governo, ou seja, vinha todo ele do governo, aqui na sociedade de economia mista, parte do patrimônio ele pode vir do setor privado. Então, essa seria a grande diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Alguém gostaria de fazer alguma indagação, alguma pergunta? Ou podemos prosseguir? Professor, Pois não, pode falar. eu estava lendo um livro exatamente sobre esse tema, né, já para o segundo trabalho, e eu vi uma semelhança muito grande da sociedade de economia mista, e agora, se eu não me engano, é a sociedade pública. O livro falava que até quase não tinha diferença, não sei se é verídico, é um manual eu estava lendo um manual de administração pública. Estou tentando abrir aqui para ver qual é o título. Acho que o senhor conhece bem. Uma sociedade pública. Flávio, me perdoe, mas nesse momento eu não estou. Por favor, pode mandar os dados do livro para depois eu dar uma olhada, uma lida e ver essa situação, porque assim, sociedade pública. É o Manual do Direito Administrativo do José dos Santos Carvalho Filho. Certo. Qual é o... Eu não sei se era... só na minha leitura semana passada eu estava fazendo. Eu não sei se é a sociedade pública, ou a empresa pública eu acho que não é, mas acho que é sociedade pública e sociedade de economia mista. Flavinho, tu não tá falando sobre fundação pública, não? Isso, Raul, fundação pública. Isso. Perdoe. Acho. Certo. Nessa parte aí da fundação pública, nós vamos ver que realmente nessa área evoluiu. Nós vamos ter aquele conceito lá do Decreto-Lei 200 de 1967, em que a fundação pública ela tinha uma determinada formatação. Mas o que acontece? Hoje em dia, com a Constituição de 88, as fundações públicas, existe até uma leitura e uma divergência doutrinária a respeito delas, onde ocorre a seguinte situação. Existem doutrinadores que, depois da Constituição de 88, acham que as fundações públicas, hoje em dia, elas estão muito parecidas com as autarquias. Tanto que alguns doutrinadores chamam essas fundações públicas de fundações autárquicas,
Por quê? Porque a estrutura delas está muito parecida com as autarquias. Então, tem alguns que defendem que não existe mais a estrutura de fundação pública e que, na verdade, elas se tornaram autarquias. Por isso que eles chamam de fundações autárquicas. Porque, na verdade, depois dessa remodelagem do Estado feita pela Constituição de 88, elas se transformaram mais como se fossem autarquias. Então, por isso que eles utilizam o termo de fundações autárquicas. E existem outros doutrinadores que continuam a defender que existem fundações públicas que estão ligadas ao patrimônio público, né, que foi destinado para realizar uma determinada atividade pública, e existiriam fundações privadas, onde essas fundações privadas seriam criadas pelo capital privado ou mantidas pelo setor privado para também executar atividades públicas. Então, a diferença seria exatamente a formação, como é que foi a formação dessas fundações. Então, existem essas duas teorias. Uma delas que não existe mais fundações públicas e elas se transformaram em autarquias, é tanto que eles chamam elas de fundações autárquicas, e existem outros que dizem que as fundações públicas, elas continuam ainda com as suas peculiaridades, só não são mais tão utilizadas quanto antigamente. E elas são diferentes daquelas fundações privadas, que são ou criadas ou mantidas pelo setor privado e que também vão exercer atividades públicas ou atividades do setor público. Conseguiu compreender agora? Sim, professor. Então, a diferença é essa. Realmente existem essas duas teorias sobre fundações públicas, mas é a relação das fundações públicas com as autarquias. Tá certo? E não referente à parte de sociedade de economia mista. Porque a sociedade de economia mista, desses entes da administração indireta, é aquele que é mais... Ele está mais regulamentado. Porque enquanto a empresa pública, a empresa, essa pessoa jurídica, ela pode ter qualquer forma, na sociedade de economia mista, não. Ela só pode ser na forma de sociedade autônoma, sociedade anônima, e a sociedade anônima, ela tem uma legislação específica, e aí tem que seguir rigorosamente essa legislação que regulamenta as sociedades anônimas. Tá certo? Agora, ele pode falar aí sobre outras empresas, né? Como nós veremos um pouco mais à frente, vão surgir os serviços sociais autônomos, vão existir as empresas que vão ser delegatárias de serviços públicos, você vai ter as empresas privadas controladas pelo poder público, então você vai ter situações mais à frente, certo? Por isso que eu disse, isso daqui é o início dessa reestruturação do Estado brasileiro, da administração brasileira. Mas isso não quer dizer que parou aqui, ela depois continuou evoluindo, e hoje em dia nós temos muito mais estruturas que nós teremos uma visão panorâmica sobre elas. Professor, pois não. Só mais uma questão, né? Por exemplo, eu gostaria de entender, né, a gente quando teve a disciplina de, acho que foi gestão social, né, se não tiver erro aqui, a gente também falou, por exemplo, do terceiro setor, né, e eu gostaria de saber mais ou menos, por exemplo, nessa, tanto a administração indireta ou direta, o terceiro setor, onde é que se enquadra? E, por exemplo, o terceiro setor seria como se fosse um ente assim mais abrangente que pode, dentro desse terceiro setor, estar lá empregue, por exemplo, essas entidades tipo autarquia, fundações, empresas públicas, a sociedade de economia mista. Pronto. O terceiro setor, o que acontece? Com a evolução da administração pública brasileira, a iniciativa privada, ela percebeu que, se ela quisesse fazer alguma coisa, ela deveria fazer novas pessoas jurídicas para ajudar o setor público a executar suas tarefas. Então, daí surge esse terceiro setor. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre terceiro setor, porque ele vai ter uma relação, principalmente dentro da administração indireta, mas a gente vai ter uma aula mais na frente só falando sobre terceiro setor, certo? Então, a gente tem, sim, esse relacionamento do terceiro setor dentro da administração indireta. Ele é um relacionamento específico, mas ele vai ser sobre outras formas. Porque aqui você está vendo que as formas são específicas.
Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, a formatação dessas pessoas jurídicas, ela é específica, ou seja, ela tem o seu molde e vai se encaixar nesse molde. O terceiro setor, quando ele vai ser utilizado, ele vem através de outras formatações de pessoa jurídica. Ele pode vir como associações, como ONG, como OCIP, como SC. Então, mas aí a gente vai analisar essas outras formatações de pessoa jurídica, esses outros modelos de pessoa jurídica, quando a gente analisar o terceiro setor. Quando a gente esmiuçar um pouquinho mais o terceiro setor. Está certo? Está certo, sim. Obrigado, professor. Nada. Então, vamos retomar aqui aonde nós paramos, né? Então, analisando esse início da estruturação da administração pública brasileira, nós vimos que em 67, com a Constituição de 67 e com o Decreto-Lei 200/67, ocorreu essa organização entre a administração direta e a administração indireta, sendo que essa administração indireta, no primeiro momento, ela tinha somente essas 4 espécies, ou só tinha essas 4 pessoas jurídicas: as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, para a gente entender um pouquinho o regime jurídico dessas entidades, hoje em dia, a gente fez esse quadro aí, né, onde estabelece a entidade, o objeto da entidade, como ela consegue constituir ou formar o seu pessoal e como ela vai se manter, né, ou seja, como é que ela faz as suas compras e as suas contratações. Pois bem, as autarquias. As autarquias, elas vão praticar serviço público. Então, o que precisa ficar registrado é exatamente isso. As autarquias, elas vão executar serviço público. Só que você chama que é um serviço público personificado, né? Por quê? Porque tem uma pessoa jurídica encarregada da execução daquele serviço público. Exemplo, quando você fala UFC, você sabe que é a Universidade Federal do Ceará, e ela vai ter a obrigação de executar essa atividade, que é o ensino superior aqui no estado do Ceará. A Unilab também. A diferença que vai existir entre elas são os âmbitos de sua atuação, ou seja, os locais de sua atuação. Mas são autarquias. Já as fundações de direito público, a grande diferença que ela vai ter em relação às autarquias é porque elas são formadas pelo patrimônio. Então, enquanto as autarquias elas são formadas por pessoas para executarem o serviço, as fundações elas teriam um patrimônio que é destacado, onde nesse patrimônio vai executar um determinado serviço público. Então, o patrimônio público destinado a executar um serviço público. Então, você vê que os objetos eles são um pouquinho diferenciados. E nas empresas públicas de sociedade economista, nós vimos, num primeiro momento, o que elas iriam fazer, né, é tanto que o Decreto-Lei 200 ele falava, seria a exploração de atividade econômica. Por quê? Porque seriam determinados setores importantíssimos para o desenvolvimento nacional, que como a iniciativa privada ela não tomava a iniciativa, ela não queria iniciar essa exploração ou esse investimento, então o setor público no Brasil ele teve que investir nessas determinadas áreas. Com o decorrer do tempo, vão surgir também a necessidade da prestação de alguns serviços públicos, como é o caso de energia elétrica, como é o caso de telefonia, né? E que, mais uma vez, o Estado, como a iniciativa privada ela não tinha tanto interesse, ele tem que fazer esses investimentos. Então, surge primeiro a exploração de atividade econômica e depois a prestação de alguns serviços públicos que começam a se desenvolver dentro do nosso Estado. Pessoal, né? As autarquias e as fundações públicas, ou as fundações de direito público, elas vão contratar seu pessoal através de concurso. E essas pessoas, elas serão ocupantes de cargos. Então, como essas pessoas que passam nos concursos, elas vão ser ocupantes de cargos, então nós teremos os famosos servidores públicos, certo? Então, as autarquias e as fundações, elas têm os chamados servidores públicos. Já nas empresas públicas e na sociedade de economia mista, como elas são pessoas jurídicas de direito privado, ela vai ter funcionários. Então, por isso que essas pessoas vão ser empregados, né? Vão ser chamados empregados públicos.
Mas a forma de contratação nas empresas públicas e na sociedade econômica mista é diferente das outras empresas do setor privado. Por quê? Porque essas pessoas elas são selecionadas por concurso. Ou seja, a seleção não é a seleção comum do setor privado. É a seleção que é feita através de concurso público. Então, você vai ver a grande diferença de pessoal vai ser exatamente essa. Todos que vão trabalhar na administração pública, em regra, eles vão passar por concurso público. Agora, se você vai trabalhar em autarquias ou fundações públicas, o que você terá é um cargo público, então você é um estatutário. Já, se você passa para uma empresa pública ou uma sociedade economista, o que você tem, na verdade, é um emprego público. E como emprego público, você vai ser seletista, ou seja, você obedece à consolidação das leis do trabalho, ou das leis trabalhistas no Brasil. Então, o regime de contratação e os direitos dessas pessoas que trabalham, se é dentro do setor público, se é dentro do setor privado, eles vão ser diferenciados, ou se são em pessoas jurídicas de direito público ou em pessoas jurídicas de direito privado. A outra diferenciação que nós temos é exatamente em relação às compras. Como é que essas pessoas jurídicas elas fazem as suas compras e as suas contratações? As autarquias e as fundações públicas, elas fazem através de licitação, né? E a licitação, antigamente, ela era regida pela Lei 8666 de 1993. Hoje em dia, né, principalmente nesse ano, mais especificamente em maio desse ano, essa legislação mudou e a legislação aplicável atualmente é exatamente essa Lei Federal número 14.133 de 2021. De maio de 2021, aliás, perdão, de abril de 2021. Então, você constata que a forma das autarquias e das fundações públicas, elas adquirirem bens, serviços ou obras, vai ser diferente das demais do setor privado. E essa diferença ela também vai existir para as empresas públicas e a sociedade econômica mista. Por quê? Porque elas vão estar dentro da administração indireta. Então, a forma de compra e contratação delas não é igual ao do setor privado. Agora, perceba uma coisa. A lei que é aplicável às empresas públicas e à sociedade econômica mista é uma lei diferente, né? Por quê? Porque a própria Constituição estabelece que a lei de licitação que vai reger o setor público em geral e as pessoas jurídicas de direito público seria uma norma geral. E para essa parte da administração indireta que atua no setor privado, principalmente para explorar a atividade econômica, eles deveriam ter um regime diferenciado, deveriam ter um tratamento diferenciado. Então, por isso que eles têm essa lei diferente. Porque, no caso, a Constituição, no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3, ela estabelece esse tratamento diferenciado dentro da administração indireta. Então, por isso que em 2016 foi criada a Lei 13.303. Mas perceba, a nossa Constituição, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. De 1988 até 2016 foram 28 anos. Ou seja, as empresas públicas da sociedade de economia mista, elas ficaram ao todo 28 anos, ou quase 28 anos, sem ter uma lei específica que era exigida pela Constituição. E nesse período, quando você não tinha uma lei específica, utilizava-se a Lei 8666/93. É por isso que esses entes, eles eram tão engessados nessa parte de compras e contratação. Hoje em dia, você está vendo que esses entes, eles têm uma maleabilidade maior, eles têm uma flexibilidade maior na questão da sua organização. Por quê? Exatamente porque vieram as legislações específicas desse setor da administração indireta que deu a eles maiores oportunidades de concorrerem no mercado. Tá certo? Então perceba que hoje em dia as autarquias e fundações públicas seguem a mesma lei da administração direta e as empresas públicas e sociedade econômica mista, elas têm uma lei específica que é diferente. Por quê? Porque a sua natureza jurídica é de direito privado e não de direito público. Por isso que eles obedecem à Lei 13.303 de 2016. E essa lei diferenciada, ela não é
errada. Por quê? Porque ela foi estabelecida a necessidade dessa legislação diferenciada através exatamente da própria Constituição. Mais especificamente, esse inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 173. Entendido? Bem, visto isso, nós precisamos ainda compreender um pouquinho mais essa distinção, principalmente entre a empresa pública e a sociedade economista. Por quê? Porque vão ser pessoas jurídicas importantes para o desenvolvimento do país. Aquilo que eu disse, né? Essas duas espécies jurídicas, elas vão ou prestar serviços públicos que se desenvolveram bastante e que são de grande relevância para a existência do Estado e o seu desenvolvimento, como também elas vão ser importantes para o setor privado. Por quê? Porque elas vão desempenhar atividades econômicas vitais para a economia do país. Então, por isso que a gente tem que entender exatamente as principais distinções entre empresas públicas e sociedade de economia mista. Só voltando, o Flávio, quando ele fez a intervenção, hoje em dia não se faz tanto essa distinção entre autarquias e as fundações públicas, ou as fundações de direito público, exatamente por isso, porque hoje em dia elas são muito próximas. Daí tem aquelas duas teorias. Da teoria das fundações autárquicas, ou seja, que as fundações públicas elas se tornaram, na verdade, autarquias, então elas são praticamente iguais, como também teorias que dizem que ela tem diferenciações mínimas, então por isso que elas continuam a ser fundações públicas, mas estão muito próximas das autarquias, então por isso que a gente não enfrenta nesse momento. O nosso foco agora vai ser exatamente dessas duas pessoas jurídicas que continuam a ser bastante distintas dentro do ordenamento, dentro da legislação administrativa brasileira, que são exatamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Primeiro, nós vamos analisar as características que elas possuem em comum, para depois nós fazermos as suas diferenças principais. Bem, no que diz respeito às características que elas possuem em comum, né? Possuem em comum a sua natureza, porque ambas, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, a sua natureza é de direito privado e não de direito público. Então, por isso que grande parte do tratamento que é dispensado a elas é diferente das outras, principalmente das autarquias. A segunda característica decorrente da natureza delas é que ambas estão sujeitas ao controle estatal, ou seja, a empresa pública e a sociedade econômica mista, ela não vai atuar de maneira totalmente livre, porque elas ainda têm uma certa sujeição ao controle estatal, os seus dirigentes são indicados pelo chefe do executivo, a permanência deles é enquanto eles tiverem a confiança do chefe do executivo, então por isso que eles têm essa sujeição e eles são fiscalizados também pelo setor público. Então você vê que tem essa sujeição do controle estatal. E a terceira característica decorrente da natureza é exatamente a sua vinculação aos fins definidos em lei, porque quando a lei ela autoriza a sua criação, ela já estabelece as finalidades pelas quais ou que vão basear a criação daquela determinada pessoa jurídica. Então, toda a sua existência vai depender dessa legislação. Se for mudar alguma coisa, tem que mudar a legislação para que seus estatutos eles possam ser modificados. Então, nessa parte, nesse regramento referente à sua natureza, ambas têm o mesmo regramento, ou seja, ambas têm o mesmo tratamento. No que diz respeito tanto à sua autorização para a criação como para a extinção, tem que ser feitos ambos por lei específica. Então, tem que existir a lei autorizando tanto a criação, como também autorizando a sua extinção. Como nós vimos, como elas têm uma natureza de direito privado, o regime de pessoal delas é o regime seletista, que é o regime tradicional do setor privado. Só que ele vai ter um tratamento diferenciado. Por quê? Porque a própria Constituição ela diz que
eles vão ser seletistas, ou seja, que eles vão ser empregados públicos, mas dá uma diferenciação em relação a eles. De alguns tratamentos, não todos. Nos bens. Em relação aos bens delas, a regra é que são bens privados, e como são bens privados, eles são bens penhoráveis, exceto quando houver prestação de serviço público. Por quê? Porque quando houver prestação de serviço público, o mais importante é o quê? É o serviço público. E aí, como está sendo prestado serviço público, está tendo interesse público ou interesse coletivo. Então, no caso do interesse coletivo, aqueles bens que estão relacionados ao interesse coletivo, ao interesse público, ao serviço público, aí esses vão ser resguardados e vão se tornar impenhoráveis. Né? Mas aí tem que estar destinados à prestação de serviço público e tem que estar diretamente ligados a essa prestação. Exemplo, nas concessionárias de energia. Né? Nas concessionárias de energia, os postes, a fiação, os transformadores, as linhas de transmissão, nada disso pode ser penhorado. Por quê? Porque está diretamente ligado à prestação de serviço público, exatamente da energia elétrica. Tá certo? Mas outras coisas, por exemplo, edifícios, onde tem a administração, onde faz atendimento de pessoas, esses aí, eles podem ser penhorados, porque eles não estão intimamente ligados à prestação do serviço. Pode ser resolvido de outras formas. Até aqui alguma dúvida? Não? Vamos entrar nas diferenças, né? Como eu já estava explicando anteriormente... Professor, pois não. Desculpe, professor, só não percebi bem, por exemplo, na parte do regime pessoal, nessas seletistas, desse aí, só para explicar novamente, por favor. As diferenças, o regime seletista seria que esses empregados dessas pessoas jurídicas, tanto das empresas públicas quanto das economias mistas, eles deveriam ter o mesmo tratamento que os empregados da iniciativa privada, ou seja, das empresas encontradas no país. Entretanto, eles não vão ter todo o tratamento igual ao dos demais. Por quê? Exatamente isso daí está estabelecido na própria Constituição. Lá no artigo 37 diz exatamente quais são ou seja, no que esses empregados públicos eles vão ter de igual, o que é que eles vão ter de diferente dos demais empregados. Um exemplo em relação a isso. A contratação de pessoas no setor público tem que ser obrigatoriamente feita por concurso público. Não pode ser feito de outra forma. E você não pode contratar sem ter ocorrido um concurso público de provas ou provas de títulos. A demissão nessas pessoas jurídicas, ela não vai ocorrer exatamente igual ao do setor privado, porque você tem a demissão sem justa causa, onde ela é possível no setor privado e no setor público, ou pelo menos nessas duas pessoas jurídicas, ela não é possível. Tem que existir, a pessoa vai ter um certo grau de continuidade no serviço público, coisa que no setor privado não existe. Então, a própria Constituição, ela faz essas distinções. Por isso que a gente diz que é o regime seletista, mas não é exatamente igual ao regime seletista. Por quê? Porque você tem que ter o tratamento diferenciado, porque a própria Constituição brasileira assim o exige. Melhorou agora a compreensão? Sim, professor, melhorou sim. Obrigado. Ok. Mas aí, como a gente não tem muito tempo, infelizmente a gente não pode explorar todos os pontos que esses trabalhadores seletistas do setor público, eles vão ter. Então, por isso que a gente pede sempre que você complemente a nossa aula através exatamente da leitura dos manuais, dos livros que tratam sobre o assunto, porque lá eles vão poder esmiuçar um pouquinho mais, né? Se você encontrar alguma dificuldade, você pode fazer aqui para a gente, mas infelizmente, por conta do tempo, a gente não consegue tratar de tudo, então a gente não consegue aprofundar os assuntos, tá certo? Por isso que a gente sempre pede que logo após a aula vocês possam ler, fazer as leituras da respectiva matéria nos livros, onde você tem
muito mais informações e lá está muito mais trabalhada, né? Aqui seria exatamente o nosso intuito, como nós dissemos na primeira aula, é exatamente que a gente coloque para vocês as principais dificuldades, que a gente faça algumas explicações para que vocês possam entender o que é que lá está escrito e não tenham tanta dificuldade de interpretação e de compreensão do conteúdo que vocês vão encontrar nos livros. Tá certo? Alguém gostaria de mais algum esclarecimento? Ok. Então, vamos continuar aqui a nossa aula, né? Então, primeiro nós começamos pelas características que as empresas públicas e a sociedade economista têm em comum, mas elas são duas pessoas jurídicas distintas porque elas têm as suas diferenças. E onde é que estão centradas essas diferenças? A primeira delas é referente à composição de capital. Na composição de capital, todo o patrimônio, ou seja, todo o capital, ele tem que ser público. Pessoal, e aqui eu digo para vocês, por exemplo, nem todo capital, uma empresa pública federal, nem todo capital público, ele vai ser obrigatoriamente da União. Ele tem que ser público, ele tem que ser da área pública. Mas ele pode ser de qualquer das pessoas jurídicas de direito público, não obrigatoriamente. Então, por exemplo, uma empresa pública, ela pode ter parte capital do governo federal, parte capital de algum governo estadual e parte capital de um ou alguns governos municipais? Pode. O importante que vai caracterizar a empresa pública é que 100% do capital ele seja público. O importante é isso, é que 100% do capital ele seja público. Na sociedade de economia mista, aí você vai ter a diferença. Por quê? Enquanto que na empresa pública todo o capital ele tem que vir da área pública, não obrigatoriamente de uma só pessoa jurídica da área pública, pode ser de várias pessoas jurídicas de direito público, mas que 100% sejam de pessoas jurídicas de direito público. Já na sociedade de economia mista, parte do capital pode vir do setor privado, então ele é um capital misto. Por quê? Porque parte do capital ele vai do setor privado. Claro que esse capital do setor privado, ele não pode ter maioria, né? Mas ele pode chegar a ser quase a metade? Pode. Digamos que o capital seja de 51%. Isso quer dizer que o capital privado pode ter até 49%. Mas aí vai estar estabelecido dentro dos seus estatutos, né? Ou seja, dentro exatamente dos atos constitutivos da sociedade economista é que vai colocar exatamente essa proporção de quanto será o capital público e quanto será o capital privado. Se vocês quiserem fazer uma análise de atos constitutivos, de formatação, para você entender melhor essas espécies normativas, eu colocaria como exemplo de empresa pública a Caixa Econômica Federal. Então, se vocês quiserem estudar, procurem aí a documentação relativa à Caixa Econômica Federal, que seria o melhor modelo de empresa pública que vocês teriam. E, como sociedade de economia mista, nós temos o Banco do Brasil. Então, você pode ver duas instituições financeiras, mas uma delas tem a forma de empresa pública e a outra tem forma de sociedade de economia mista. Então, se você procurar os seus estatutos, se você procurar esses documentos, você vai encontrar exatamente a maioria dessas diferenças existentes entre elas. O foro processual. O foro processual é, se a empresa pública ela é federal, então o foro dela, ou seja, qualquer problema relacionado a ela, vai ser resolvido na Justiça Federal. Se essa empresa pública ela for estadual ou municipal, o foro dela é a Justiça Estadual. Já a sociedade de economia mista, seja por qual esfera elas forem criadas. Tanto faz elas serem criadas pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelo governo do Distrito Federal, pelos governos municipais. Sempre você vai utilizar a justiça estadual. Então, a sociedade de economia mista, todas as suas ações vão ser levadas para a justiça estadual. Já no caso das empresas públicas, você precisa saber se ela foi criada pelo poder público federal ou pelos outros poderes. Se foi pelo setor público federal, vai ser a Justiça Federal. Em todos os outros casos, será a Justiça Estadual. E a forma jurídica, como nós já vimos, a empresa pública ela pode adotar
qualquer forma jurídica ou qualquer formatação jurídica prevista na legislação brasileira. Já a sociedade de economia mista, ela só pode ser sociedade anônima. Então, você verifica essa liberdade de formatação jurídica da empresa pública e essa vinculação na sociedade de economia mista, porque só pode ser sociedade anônima. Entendido aqui, pessoal? Alguma dúvida? Estou tranquilo, professor. Ótimo. E aí nós chegamos exatamente nas autarquias especiais, certo? Chegando aqui nas autarquias especiais, aí já vai demorar um pouquinho mais, e eu queria ver elas com atenção com vocês, tá certo? Então, eu perguntaria, até esse momento, alguma dúvida?